Graça e paz, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou Gloriana Mwanza e no vídeo de hoje eu vou contar-vos como eu saí de uma menina com complexo de inferioridade, com baixa estima, para alguém que treina, mentoria e capacita mulheres. Então, bora para o vídeo de hoje. No vídeo de hoje eu estou muito animada, eu estou muito extasiada por contar para vocês uma parte da minha história. E eu sempre falo aqui que um dia quando nós chegamos a um nível alto de inscritos, eu vou contar toda a minha história, do ponta a ponta, mas vai levar pelo menos uma hora de produto, de conteúdo. Eu sou a Gloriana Mwanza e o Mwanza é o sobrenome do meu esposo, mas o meu verdadeiro nome é Gloriana Domingos, mas tem um nome. O meu nome é Gloriana Manuela Domingos. Então eu sou GM antes de ser GM. Eu já era GM Gloriana Manuela, depois virei GM Gloriana Mwanza. Então, eu cresci num bairro um tanto quanto carente aqui de Cabinda, chama-se Amilcar. E eu não venho lá de uma família de bolos. A minha família tinha condições mais ou menos, e até meu pai falecer ficamos com condições muito precárias. Mas os meus pais sempre fizeram questão de pagar colégio para mim. Eu estudei na escola pública até a quarta classe, em alguns países é quarta série. Na quinta classe, os meus pais colocaram-me no colégio e eu estudei lá da quinta até a nona classe. Só que eu estudei rodeado de pessoas que tinham muitas condições, que podiam ter telefones caros, que nas férias faziam viagens. E algumas dessas pessoas faziam bullying comigo. Por quê? Porque eu era crespa, eu já contei um pouquinho dessa história. Eu era crespa, eu me vestia que nem homem, parece que não, sim, eu vestia que nem homem. Literalmente. Eu não usava saia do uniforme, eu usava calções do uniforme. Porque eu tinha esse lado masculino, eu sempre fui crespa, fazia bobs e usava mais tênis e Oxford. Quem me segue há mais tempo em algumas redes sociais vai lembrar, eu tenho um monte de Oxford, algumas já ofertei, porque com o tempo o Espírito Santo moldou e modelou e lapidou a minha vestimenta, mas eu vestia que nem um rapaz, literalmente. E eu gostava disso, eu tinha mais amigos rapazes, eu gostava de estar com rapazes, mas na escola faziam bullying, porque primeiro, eu não me expressava tão bem. Hoje parece fácil, parece que eu falo bem, mas não, foi um esforço grande. Eu vestia que nem um homem, né, e eu sofria bullying, as pessoas instigavam-me, humilhavam-me. Já tive um caso de um colega que deu-me chapada na cara mesmo, literalmente. E quando cheguei a casa, contei, a minha mãe disse assim: a Bíblia nos ensina a dar outra face, então não podemos fazer nada. Tipo, hoje eu falaria no meu filho, vai lá e dá outra na cara dele. Assim, porque eu vi o que isso criou em mim, né? Mas essa é a educação que eu recebi e eu super respeito. Então, eu passei por isso, eu sofri muito bullying, até chegar um momento que eu disse, não, as pessoas me chamavam de puxinha, porque eu fazia 2 puxinhos, a minha mãe fazia puxinho pra mim. Na 7ª e 8ª classe, a minha mãe fazia puxinhos pra mim. Eu me lembro uma vez, acho que eu fazia 7ª e 8ª, eu já estava um pouquinho atrasada, a minha mãe disse, senta aqui. A minha mãe sentou assim no banco, colocou-me, riscou, fez 2 puxinhos e meteu pompons, fez assim caracóis nas pontas. E eu cheguei na escola e começaram a me chamar puxinha, puxinha, porque todo mundo aplicava e todo mundo já era bem assim, precoce, e eu era a criancinha lá. Então eu sofri bullying, literalmente. No ensino médio, entrei no ensino médio num outro colégio, e eu sempre estudei em bons colégios aqui da cidade, na época eram os melhores. E lá posto, os meus pais sempre investiram na minha educação, mesmo meu pai ter falecido, a gente está a passar por necessidades. A minha mãe e os meus irmãos sempre lutaram para pagar colégio para mim, para que eu não sofresse esse boom, mas infelizmente acabou acontecendo. E todo mundo lá tinha um telefone caro, eu usava gimbobinha na época, e eu batalhei muito, eu economizei muito para comprar esse telefone, na época eram 12 mil kwanzas. Eu me lembro mesmo, 2 mil qualquer coisa, era muito dinheiro na época, eu juntei, eu sempre fui muito boa com dinheiro, muito economista. Juntei, consegui pagar esse telefone, e eu me sentia muito, mas todo mundo tinha um telefone bom, tipo um smartphone.
digital, HC, por aí vai. E eu não tinha. E era HC no HTC, né? Era difícil, muito difícil. As pessoas riam. Eu sempre fui dona de um estilo único e irreverente. E as pessoas riam, mas por que você veste assim? Por que você usa saia com tênis? Hoje é normal usar saia e tênis, mas na época, quando eu entrei no ensino médio, eu usava saia de uniforme e eu tinha muito de tênis, então eu usava saia com tênis e as pessoas riam. E eu desfrisei o cabelo na 9ª classe para ser aceito, para ver se as pessoas me respeitassem, para ver se as pessoas me respeitassem e me aceitassem naquele meio de elite. Então desfrisei o meu cabelo para ser aceito, mas mesmo assim eu usava verniz rosa com sandálias verdes. As pessoas riam, eu me lembro de um cenário em que as minhas amigas riram muito. Então eu sofri muito bullying. No ensino médio, na 10ª classe, 11ª classe, eu conheci e aceitei Jesus na minha vida. Eu cresci numa família cristã, mas nunca tinha recebido. Eu aceitei e comecei um relacionamento íntimo com ele. E foi mais um motivo de bullying, porque naquela época eu parei de usar calças, eu só usava saias, foi mesmo algo bem drástico. Parei de usar brincos, comecei a prender o cabelo, meu minimalismo começou a ir. Tá, então, mais um motivo de bullying, porque a menininha cristã na escola. E não foi fácil. No ensino superior, eu comecei a me mudar e me lapidar drasticamente. No primeiro ano, no dia que começou o censo, dia 16 de 2014, a minha mãe falece. E depois começamos a passar algumas necessidades de novo. Eu fui morar com a minha irmã mais velha e depois de alguns meses eu comecei a trabalhar para poder pagar minha faculdade. Então podemos conhecer uma parte da história. Estou a contar já uma parte. Para poderem me conhecer, eu vou contando assim mais uma vez, um dia eu contarei tudo. Então, ali, depois da minha mãe falecer, eu comecei a trabalhar para pagar minha escola, eu comecei a me moldar. Mas antes disso, eu ficava muito tempo em casa, sozinha, deprê. Eu comecei a ter depressão não, crises de ansiedade ali. Porque eu não tive depressão, só tive crise de ansiedade. Comecei a ter crise de ansiedade ali. Eu me sentia mal, eu não tinha condições. Eu morava num lugar bem distante da cidade e muitas vezes eu não tinha dinheiro de táxi para fazer as coisas que eu precisava. Então, graças a Deus, não demorou, eu consegui emprego, comecei a trabalhar. Mas antes disso, eu criei um canal no YouTube e criei uma página no Facebook. E o nome era Ela em Comum. Hoje é Glorina Monza, mas na época era Ela em Comum. E eu comecei a escrever, a postar conteúdos, e comecei a ter um pouco de seguidores, e isso começou a fazer parte da minha rotina. Depois, na faculdade, descobriram que eu era blogueirinha e começaram de novo o bullying, porque era blogueirinha, porque tinha um estilo em comum, porque era esquisita. Mas o Espírito Santo foi me mudando e me lapidando. Nesse meio, eu comecei a me afastar de certas amizades que não faziam bem para minha mente, que faziam bullying comigo. Comecei a me isolar mais, a me focar nas coisas que eu queria, onde eu queria ser. E comecei a me conhecer, a conhecer o meu estilo, porque que eu era única, individual, esquisita, estranha, no meio de tanta gente que era comum. Comecei a me moldar, a me lapidar, o Espírito Santo começou a trabalhar em mim, e eu comecei a comecei a ganhar autoridade no meu ensino superior. Nesse meio eu conheci meu esposo, e ele foi uma mão de Deus que me ajudou a me conhecer melhor. E no meio de tudo isso, eu comecei a fazer mentorias, comecei a beber conteúdos de pessoas, eu comecei a me lapidar, a fazer formações. E primeiro eu comecei a aplicar essas formações comigo mesma, sobre a consultoria de imagem, desenvolvimento pessoal, plano estratégico pessoal. Eu comecei a beber muito conteúdo, eu comecei a fazer formações para poder me conhecer, para poder me treinar, para poder ser quem eu sou hoje. Eu comecei a aplicar esse conteúdo comigo. Eu fui a minha primeira mentoriada, eu fui a primeira pessoa que eu própria lapidei, eu me auto-lapidei. O Espírito Santo começou a trabalhar em mim, a me mostrar como eu devia me vestir, como eu me devia portar, porque que eu devia aprender a falar bem, a me comportar, a me posicionar, a focar nas páginas que eu tenho, que eu administro, a treinar e mentorear mulheres dentro da igreja. Eu comecei com meninas dos 8 aos 25, comecei a trabalhar com elas para poder chegar onde eu
estou hoje. Comecei a treinar e a minha página começou a ganhar notoriedade. A minha página começou a ganhar notoriedade, visibilidade. Comecei a ser convidada para palestrar aqui na cidade. Fechei algumas parcerias. Comecei a me tornar mesmo quem eu sou hoje, a Gloriana Mwanza. Mas tudo isso foi graças primeiro a Deus, ao Espírito Santo que trabalhou em mim, que enxergou potencial em mim, que me lapidou. Ele viu o potencial em mim, um diamante bruto, e lapidou esse diamante. Até hoje ainda estou no processo de lapidação. Depois ao meu esposo, que enxergou uma mulher capaz de fazer coisas grandes e investiu em mim. Depois, graças também aos treinamentos que eu fui fazendo ao longo desse tempo e também a conteúdos grátis que eu consumia na internet, me tornei quem eu sou hoje, a Gloriana Mwanza. Não foi fácil, essa é uma história resumida, não foi fácil. Foi muito treinamento, muito policiamento, muita autodisciplina para hoje aprender a falar como eu falo hoje. Para hoje entender de roupa, me vestir como eu me visto, entender de coloração, das cores que ficam melhor em mim. E até essa parte do meu corpo que eu fiz, foi parte desse processo. Eu precisei primeiro, eu fiz um drive test. Alisei o meu cabelo para ver o que ficaria bem em mim, para entender que eu precisava de ser crespa e voltar à crespitude. Graças a Deus, Deus é bom, está a crescer. Então, foi tudo parte de um processo de lapidação do Espírito Santo na minha vida. Para quê? Para que hoje eu pudesse, com propriedade, treinar, mentorear, capacitar, lapidar e discipular mulheres. Ele trabalhou em mim. Desde a minha adolescência, me fez passar por experiências como se fosse um drive test, para hoje falar com propriedade. Então, eu saí de uma menina que não se amava, que não se aceitava, que não se entendia, que tinha complexo de inferioridade para alguém que se ama muito, autoconfiante, dona de um estilo único e insubstituível. Sabe, no meio de N mulheres com salto alto, eu sou sempre a mulher com mules, com chinelinhas, com sapatinhos, com sandálias. Aquela mulher que veste uma roupa oversize, aquela mulher que as pessoas olham e falam uau. Mas não foi fácil, eu sofri durante esse processo, eu chorei muito. Eu fui muito criticada. Hoje eu não me importo com as críticas de ninguém, porque eu sei onde eu vou chegar. Eu sei que eu estou a correr um caminho e há pessoas que não vão entender porque não estão nesse processo. E eu quero ajudar você, mulher. Eu quero te mentorear, eu quero te capacitar, eu quero te lapidar. Eu quero te fazer uma mulher maravilha. Mulher maravilha. Alguém que as pessoas olham e queiram ser como. Alguém que as pessoas olham e queiram se inspirar. Alguém que as pessoas olham e queiram imitar, tal como as pessoas imitavam Jesus. Nós somos pequenos Jesus. Eu quero fazer de ti uma pequena Jesus. Uma mulher maravilha nesse mundo de pessoas tão comuns. Nesse mundo de pessoas que se acomodaram, que já não lutam, que não batalham, que sentaram e sentaram nas suas vidas. Uma mulher autoconfiante, independente emocionalmente e financeiramente. Uma mulher linda constantemente. Uma mulher que se veste e cheira bem. Eu quero te mentorear, eu quero te discipular, eu quero te capacitar. Deixa-me ajudar você. Não sei quando, não posso dizer a data, mas em pouco tempo eu estarei lançando a minha mentoria online. E será uma honra mentorear você. A mentoria será bem reduzida, porque eu quero conhecer cada mulher, eu quero ajudar cada mulher individualmente. Eu quero treinar cada mulher, eu quero fazer parte da história de cada mulher com gosto. Por isso não serão muitas mulheres. O número é bem limitadíssimo. Então vocês têm que ficar muito atentas. Logo nós estaremos lançando mais informações. Só as mais rápidas e agressivas poderão fazer parte da minha turma de lapidadas. Eu vou lapidar você. Você pode me deixar? Deus abençoe muito vocês. Que vocês tenham gostado de ouvir um pouco da minha história. Vocês me conheceram já no meio do processo, mas o processo foi doloroso, acreditam em mim. E constante o passar do tempo, vocês me poderão ver contando mais sobre a minha história,
mais sobre o meu processo. Deus abençoe muito vocês, eu amo cada uma de vocês que está aqui. E só para acrescentar que a mentoria será extensiva para todos os lugares do mundo. Então, porque será online. Então, Deus abençoe muito vocês. Eu tenho o amor grande por vocês. Eu nutro um amor grande por vocês. Eu sou abençoada e sou extremamente grata por cada vida que me assiste, por cada vida que acompanha esse meu processo e que fará logo parte da minha vida e da minha família dos Moambas. Deus abençoe muito vocês. Um beijo para você, mulher. Logo nos veremos lapidadas. E até o próximo vídeo.